Boa noite a todas e todos. A gente vai começar essa mesa, que é a última do dia, mas conta com uma mesa de abertura da semana. Queria agradecer a presença de todo mundo. E, bom, a terceira semana acadêmica de Psicologia e Fenomenologia da PUC São Paulo, ela só foi possível por alguns nomes da comissão de organização. E eu acho importante salientar esses nomes, alguns deles estão presentes aqui, outros não, mas acho que é muito importante esse movimento. A Isabela Martins, que está ali no canto, né? Ela fez parte da comissão. Vamos guardar as palmas para o final, porque é muito nome, gente, vocês vão cansar. A Ana Saito, que está aqui com a gente também. A Cíntia Prado. Bom, não me apresentei no início, mas eu sou o André Fonck, como preferirem. A Clara Freitas, que vai mediar a mesa aqui comigo. Tem algumas pessoas que não estão aqui hoje por outros motivos, eu vou citá-las também, que eu acho que é imprescindível. A Gabriela Plaza, o Guilherme Ojima, o João Domingues, o Jordi Tamura, a Moira Valvassori e a Marcela Namura. Esse ano a gente contou com a coordenação da professora Ida Cardinale, que aceitou nosso convite de participar desse evento. É bom a gente esclarecer que é uma semana acadêmica, então ela depende do esforço dos alunos, mas a gente sempre precisa ter um professor coordenador para nos auxiliar. Então, já de antemão, agradeço a professora Ida por ter aceitado gentilmente o convite. E, bom, acho que essa semana também só é possível a vocês que estão aqui hoje, e eu tenho que falar que, prounista que sou aqui na PUC São Paulo, é muito importante ter um evento aberto e gratuito, onde a gente tem profissionais de qualidade discutindo algo, onde você pode vir aqui simplesmente assistir sem pagar nada. Então, acho que isso é uma alegria minha e creio que também dos meus colegas de comissão. E, bom, acho que, sem mais delongas, Clara, pode apresentar os professores, por gentileza. Então, dando início aqui à nossa mesa, queria primeiramente apresentar a professora doutora Ida Cardinale, cuja fala será sobre tempos sombrios, reflexões sobre a atualidade. A professora Ida é psicóloga clínica, professora do curso de graduação em psicologia e do curso em pós-graduação clínica da PUC São Paulo. Ela tem mestrado e doutorado em psicologia clínica pela PUC São Paulo e é diretora da clínica psicológica Ana Maria Popovic da PUC São Paulo. É membro efetivo da Associação Brasileira de Design Análise e autora dos livros Design Análise e Esquizofrenia e Transtorno de Estresse Pós-Traumático, uma compreensão fenomenológico-existencial da violência urbana e vários artigos. Vou passar a palavra, então, para a professora Ida. Não pode... Tem aqui um problema que é de funcionamento do... Tudo bem? Está funcionando? Bom, é que a gente que tem que mexer, não é o microfone, entendeu? Esse é o segredo, né? Bom, no primeiro momento eu quero dizer, né, que tem muita alegria, né, de estar aqui participando desse evento, né, assim como foi de aceitar a coordenação e assumir a responsabilidade, né, pelo evento diante da universidade, porque esse é um evento que já é o terceiro ano que está acontecendo, e nós, do núcleo de fenomenologia existencial do quinto ano do curso de psicologia, vimos nascer esse movimento, né, de pensar e organizar, quer dizer, a gente viu nascer essa movimentação para que os alunos organizassem desse evento. Então, eu fico muito feliz que esse evento já está nessa terceira versão, né? E é bem nesse sentido que eu aceitei, né, o convite, tanto de me responsabilizar formalmente por ele, né? Mas eu quero já deixar claro que, propriamente, o trabalho de organização das palestras, dos convites, tudo isso foi feito pelos alunos, né? A minha função foi mais formal, de responder diante da instituição. Então, a responsabilidade pela semana, do que der e vier, é deles, mas eu vou ter que assinar embaixo, de qualquer modo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Vocês sabem, né? Acho que nem sempre vocês, alunos da PUC, têm a noção, né, de quanto a fenomenologia, no sentido amplo, né, vem acontecendo, vamos dizer, né, aqui na universidade, né, e isso que permite
que, de um lado, a gente esteja aqui falando, oferecendo turmas de núcleo no 5º ano, oferecendo eletivas, tendo presença no pós-graduação. Quer dizer, é um trabalho aí de 40 anos, pelo menos, quase 40 anos, né? Eu tenho 26. Mas é que a gente começou muito novinho, né, Edu, no jardim da infância. Mas, enfim, é muito tempo, né, que permite que a filmologia tenha tomado essa proporção a ponto de ter um público desse tamanho, né, numa noite de segunda-feira. Né? Bom, propriamente a minha palestra, né, que eu denominei Tempos Sombrios, Reflexões sobre a Atualidade. Quando me convidaram para fazer essa apresentação, né, desse encontro, eu fiquei pensando do que eu gostaria de falar aqui. Né? Fiquei pensando no tema que eu costumo trabalhar muito, que é a questão do adoecimento na contemporaneidade, quais são as novas demandas, né? Ou a questão da psicoterapia. Mas, enfim, eu fiquei rodeando com questões que eu já venho trabalhando há muito tempo, mas tinha uma questão que ficava o tempo todo me instigando, né, que é a respeito do que está acontecendo com o Brasil e com o mundo nesse momento, na atualidade. Né? E, nesse sentido, né, conforme essa questão me rodeava, né, não me abandonava, né, eu lembrei de um livro, né, da Hannah Arendt, que chama Homens em Tempos Sombrios. Né? É um livro muito interessante, onde ela vai falar... São outros tempos sombrios, não é o tempo sombrio de agora, né? São outra época de tempos sombrios, e ela vai falar do relato de diferentes pensadores dessa época, entre eles, propriamente, o Heidegger. Né? E, então, foi a partir do nome desse livro que eu me inspirei para chamar Tempos Sombrios, né, Reflexões sobre a Atualidade. Né? Porque eu considerei que Tempos Sombrios era uma boa denominação para a gente, para o momento que nós estamos vivendo. Né? Conforme eu fui xeretar o livro, né, da Hannah Arendt, né, eu encontrei uma colocação que eu quero ler para vocês, né, que fala o seguinte: a história conhece muitos períodos de tempos sombrios, em que o âmbito público se obscurece e o mundo se tornou tão dúbio que as pessoas deixaram de pedir qualquer coisa à política, além do que mostra a devida consideração pelos seus interesses vitais e liberdade pessoal. Acho que essa é uma frase, né, provocativa, né, para a gente pensar, né, os nossos tempos atuais, especialmente no Brasil. Né? Inicialmente, aqui na apresentação, eu vou trazer para vocês algumas questões que vêm me intrigando a respeito do nosso tempo sombrio. Né? Desde o ano passado, eu estava intrigada com o fato de perceber que os partidos de direita, com posições nacionalistas, começaram a se fortalecer ou ter mais protagonismo em diversos países da Europa, como Itália, Hungria e nos Estados Unidos, e, logo em seguida, propriamente no Brasil. Né? Nesse sentido, né, a gente viu eleições do Trump nos Estados Unidos, vencer o Brexit na Grã-Bretanha, na Inglaterra, a eleição do Bolsonaro no Brasil. Em relação ao cenário internacional, no plano econômico, diversos comentaristas explicam que, como a classe média tinha sofrido grandes reveses a partir da crise de 2008, perdendo empregos e poder econômico, ela, a classe média, vem escolhendo soluções mais nacionalistas através de partidos ou de pessoas do campo político mais da direita. Os comentaristas explicavam ainda que a oposição à globalização é decorrente de uma parcela da população entender que a globalização foi responsável pelo seu empobrecimento. Desse modo, essa população escolheu propostas que valorizam a nação, que prometem mais empregos, que se opõem à imigração, além da adesão a valores conservadores. Nesse sentido, Marcos Schanck afirma, só para confirmar essa afirmação, que, a partir de 1990, a revolução das tecnologias de informação
e comunicação muda radicalmente os paradigmas da globalização, transferindo renda e empregos para as economias emergentes, notadamente a China e os países asiáticos. Esse é o fenômeno que está na raiz dos atuais sentimentos anti-globalização dos países ricos. É importante lembrar... Está ruim o som? Sim. É importante lembrar que, no Brasil, na última década, se, de um lado, as classes mais pobres tiveram melhoria em sua vida, por outro lado, a classe média perdeu poder aquisitivo. Talvez isso pode ser o start do posicionamento da classe média no Brasil em direção ao posicionamento político conservador mais explícito, recentemente. Mas entendo que o momento e a situação que estamos vivendo são bem mais complexos e inquietantes e que essa explicitação econômica não é suficiente. No Brasil, desde o ano passado, estamos vivendo situações paradoxais. De um lado, a tentativa de implantar uma política econômica liberal, de outro, o aparecimento de valores nacionalistas e muito conservadores. Um aspecto particularmente muito estranho é que informações e conhecimentos científicos são simplesmente desconsiderados em nome de convicções pessoais. Né? Coisas que vocês veem, afirmações que a Terra é plana, que não tem aquecimento na Terra, os dados de desmatamento do INPE não são verdadeiros, pois eles estão a serviço da ONG, e etc, etc, etc. Em relação a esse quadro, tenho inúmeras perguntas, e vou citar apenas algumas. Só um minutinho. Como compreender a manipulação de informações que estamos vivendo? Como entender a posição de uma parcela da população contra a esquerda, especialmente anti-PT, de uma forma quase irracional? Como entender que as informações veiculadas pelos meios de comunicação aparecem tão marcadas ideologicamente? Falando da grande imprensa, né? Como compreender que as mídias sociais, Twitter e WhatsApp... Grudou aqui. Não apresentam minimamente uma distinção entre mera convicção, dados científicos, verdade, falsidade, mentira, etc. É claro que nessa apresentação não pretendo responder todas essas questões, né? O que eu pretendi até agora, nessa certa forma, é fazer um certo quadro do que está acontecendo no mundo, especialmente no Brasil, e as questões que me intrigam, né? que me provocaram a pensar e decidi estar falando aqui para vocês. Aqui, né, o que eu vou procurar fazer, né, na verdade, é apresentar, trazer alguns elementos para a gente poder iniciar uma reflexão, pelo menos essa é a minha pretensão, né, de poder iniciar uma reflexão a respeito do que pode estar acontecendo na atualidade, né? Nesse sentido, eu vou estar retomando, inicialmente, a questão do mundo contemporâneo, fazendo a distinção entre época moderna e pós-modernidade, modernidade tardia, enfim, depende do autor, né? E, em seguida, trazer algumas contribuições de autores baseados no pensamento do Heidegger, para trazer alguns elementos, como diz o André Duarte, né, de fazer um certo diagnóstico da contemporaneidade. Eu acho que, de certa forma, né, um segundo momento, o texto pode ser um pouco difícil, então eu fique bem à vontade de fazer as perguntas, então, porque eu vou estar trazendo aqui muito mais elementos de um Heidegger, vamos dizer, da segunda etapa do seu pensamento, do que as ideias do ser e tempo que vocês estão mais acostumados, pelo menos na graduação, a entrar em contato, né? Mas a gente vai começar, inicialmente, com o mundo contemporâneo, retomando a história, né? Acho que esse é um pedaço que todos nós estamos acostumados, né? Então, segundo historiadores, a modernidade tem seu início marcado pela Revolução Francesa, 1789, cujas ideias levaram a modificações nas estruturas sociais, caracterizando uma nova fase. O iluminismo teve grande influência na confecção de um novo período da humanidade,
levantando a bandeira da razão e das ciências, pois elas seriam capazes de propiciar um progresso da civilização humana. Nessa nova época, a noção de indivíduo passa a ter um destaque na história, e ele é visto como capaz de definir seu próprio futuro. Ao contrário do que existia antes, quando o indivíduo era ligado a certa condição determinada pelo seu nascimento. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção. Enquanto na Idade Média o artesanato era a forma de produzir mais utilizado, na Idade Moderna tudo mudou e a burguesia industrial, na busca de maiores lucros, com menores custos e produção acelerada, buscou alternativas para melhorar a produção de mercadorias. Assim, esse período, denominado de época moderna, parece ser de otimismo com relação à ciência, à técnica e o progresso. A cooperação entre o capitalismo e a técnica na Revolução Industrial, e assim cria-se as condições para que a técnica seja utilizada não apenas para o domínio da natureza, mas do próprio homem pelo homem. A época atual tem diversas denominações, conforme a posição do estudioso do campo da sociologia ou da filosofia, como pós-modernidade, por Lyotard, Vátimo, alta modernidade ou modernidade tardia, Giddens, modernidade líquida, Bauman, capitalismo tardio. Além desses pensadores, né, reflexões importantes para caracterizar a contemporaneidade a gente pode encontrar nos textos do Heidegger no segundo momento. E, nesse sentido, nós encontramos autores mais recentes, como Byung-Chul Han, e, no Brasil, Casanova, André Duarte, que têm se baseado nesses textos, né, de segunda fase do pensamento heideggeriano, para se pensar sobre a contemporaneidade. Essas diferenças de nomenclatura, né, pós-modernidade e alta modernidade, refletem, ao menos em parte, as divergentes ênfases dadas por esses analistas aos vários aspectos que fazem parte do atual processo de mudança. Para alguns, os avanços tecnológicos são determinantes do quadro de mudança atual. Para outros, esse papel central é desempenhado por fatores econômicos. Para muitos, a mudança representa uma ruptura com o que veio antes. Para outros tantos, essa mudança mesmo é apenas um outro estágio da velha ordem. Ou seja, os autores que usam pós-modernidade, eles consideram que houve uma mudança, é uma nova fase. Os autores que definem o momento atual como alta modernidade, modernidade tardia, o que eles entendem é que, na verdade, o que nós estamos vivendo é uma radicalização da modernidade. Não é efetivamente uma nova fase, uma nova etapa. Vátimo, no livro O Fim da Modernidade, trabalha com a noção de pós-modernidade e a diferencia da modernidade do seguinte modo: se a modernidade se define como a época da superação, da novidade que envelhece e é logo substituída por uma novidade mais nova, num movimento irrefreável que a impõe como única forma de vida, o pós-moderno não se caracteriza apenas como novidade com relação ao moderno, mas também com a dissolução da categoria do novo. Mais para frente ele vai explicar isso. Ele destaca a distinção entre uma história como processo objetivo, conforme eu contei no comecinho, né? Na França, na Inglaterra, dentro do qual estamos, de algum modo, inseridos, e a historicidade como um modo determinado de termos consciência dessa inserção. Então, ele está falando uma coisa, é a história, os fatos relatados, e a outra é a nossa consciência, uma consciência determinada, específica, de uma dada época. Na atualidade, temos a ameaça da catástrofe atômica, mas também, sobretudo, a técnica e o sistema de informação que confere uma realidade realmente, segundo ele, não histórica. Ele cita Gehlen, que esclarece que a condição em que o progresso se torna rotina, as capacidades humanas de dispor tecnicamente na natureza se intensificam e continuam se intensificando.
Já agora, na sociedade de consumo, a contínua renovação das roupas, dos utensílios, dos edifícios é requerida para a pura e simples sobrevivência do sistema. A novidade nada tem de revolucionário, de novo e perturbador. Ela é o que permite que as coisas prossigam do mesmo modo. Há uma espécie de imobilidade de fundo do mundo técnico. A história contemporânea, desse ponto de vista, não é apenas a que diz respeito aos anos cronologicamente mais próximos de nós, ela é, em termos rigorosos, a história da época em que tudo, mediante o uso dos novos meios de comunicação, principalmente a televisão, a internet, tende a nivelar-se no plano da contemporaneidade e da simultaneidade. Tudo bem, gente? Dá dando para continuar? Acompanhar? André Duarte, no texto Heidegger e o diagnóstico filosófico da modernidade, é um capítulo do livro que chama Vidas em Risco, diz: em Introdução à Metafísica, Heidegger definiu a modernidade como a época do obscurecimento do mundo, da fuga dos deuses, da destruição da terra, da massificação do homem, da suspeita odiosa contra tudo que é livre e criador. Portanto, quando o pensador falava de um obscurecimento do mundo, tratava-se, em primeiro lugar, de caracterizar um mundo que se tornara superficial e sem profundidade. Um mundo de simulacros, multiplicados instantaneamente. Um mundo de superfície plana, desprovida de raiz ou referencial ontológico, desprovido de meditação ponderada. Nessa primeira caracterização filosófica da modernidade, o filósofo procurava pensar o fundamento metafísico de certos acontecimentos ônticos do mundo contemporâneo, como a exploração técnica e econômica de todas as regiões do globo, a transformação do tempo em rapidez instantânea e simultânea, a desaparição do tempo como história, em meio à acessibilidade imediata de todo e qualquer acontecimento. A perda da distinção ou hierarquia entre os acontecimentos históricos. Segundo Duarte, o diagnóstico filosófico de Heidegger sobre a modernidade começa a ganhar contornos mais evidentes a partir do texto A Época da Imagem do Mundo. Já é um segundo momento do pensamento dele no diagnóstico da modernidade. Sua reflexão sobre os fundamentos ontológicos da modernidade e o vínculo essencial com a ciência técnica foi realizado gradativamente, permitindo compreender um fundamento metafísico que os possibilitou. No campo da psicologia, que é o nosso, essa reflexão é mais conhecida, pois ela deu elementos para entendermos o surgimento da própria psicologia, pois o homem é aquele ente que se encontra na base de todo ente, isto é, expresso em termos modernos, de toda objetivação e representabilidade, ela é subjecto. Né? É nesse momento que Heidegger faz toda a discussão dos fundamentos da ciência natural, os fundamentos a partir do pensamento de Descartes. Né? Ele vai fazendo, né? É uma fase grande de meditação dele em relação a diversos pensadores. Né? Para o Heidegger, ele entende a metafísica desde os gregos até Nietzsche, né? Sendo Nietzsche o último pensador da metafísica. E nessa fase é onde ele vai fazendo essas discussões que a gente usa mais frequentemente para discutir com vocês da psicologia, né? Os fundamentos da psicologia, quando estão baseados ainda no fundamento da ciência natural, né? O privilégio da razão, né? De quando se pensa a saúde, a doença como doença mental, há um privilégio da razão. Né? Então, são todas essas imagens que ele vai destacando nessa segunda fase. O que houve foi, Duarte afirma, o que houve foi uma mutação fundamental no projeto metafísico do ato de conhecer, isto é, uma mutação ontológica de profundidade, por meio do qual o modo de ser do conhecimento se transformou com a aparição do sujeito do conhecimento de capaz de conhecer seus objetos de representações. A partir de agora, as coisas já
já não pode ser meras coisas, mas objetos apreendidos por meio das representações do sujeito pensante, que se torna, assim, seu dono e senhor. Né? É o momento onde a separação sujeito e objeto. Né? Ele vai estar falando, basicamente, de Descartes. Né? E, a partir desse, né, esse sujeito se coloca como dono e senhor de todos, né? A partir agora de Heidegger, né? A partir da confrontação com o pensamento de Nietzsche, Heidegger percebeu o fundamento metafísico subjacente à modernidade, a vontade da potência, que permitiu ao filósofo desfazer a distinção entre as figuras modernas que a gente falou antes: o homem como indivíduo, o homem como nação, o homem como povo, o homem como raça. Né? O Heidegger vai desconstruindo essas estampas, vamos dizer assim, ou esses conceitos. Ao pensar as determinações fundamentais da modernidade e seus respectivos sinais históricos, Heidegger nos permitiu conferir inteligibilidade a fenômenos tipicamente modernos, ou seja, fenômenos modernos do planejamento calculado, da funcionalização, da otimização dos comportamentos humanos. Todos eles devem ser pensados a partir da essência da técnica moderna. Né? E aqui vai num terceiro momento importante desse diagnóstico da modernidade, quando Heidegger vai situar, né, a modernidade, aí falando da modernidade tardia, né, situar como, a partir de um texto importante que chama a questão da técnica. Mas, antes de entrar nele, né, vou situar a técnica a partir de uma resposta do filósofo, o Edu, que me lembrou da entrevista que o Heidegger concedeu para a revista Spiegel, né, que ele concedeu em 66, com a combinação que ele só publicasse depois da morte dele, então foi publicado só em 76. E, entre diversas questões, uma delas, o entrevistador vai perguntar sobre a questão da técnica. Qual é o questionamento que o Heidegger faz, a problematização que ele faz com a técnica, na medida em que a técnica traz conforto, traz bem-estar social, que faz com que a sociedade planejada funcione, etc. Né? Ele faz todas essas perguntas. Daí o Heidegger responde: tudo funciona. É precisamente isso que é inquietante. Tudo funciona. E o funcionar arrasta sempre consigo o continuar a funcionar. E a técnica arranca o homem da terra e desenraiza-o cada vez mais. Ele vai fazer uma frase que eu resolvi manter, para a gente pode ficar meio antigo, mas ele fala assim: eu não sei se não o assusta, seja como for, a mim assusta-me. Ver agora fotografias da Terra feitas da Lua. Não é preciso nenhuma bomba atômica. O desenraizamento do homem já está aí. Nós já só temos relações puramente técnicas. Já não é na Terra que o homem vive. Né? Eu não fiquei tão impactada de ver fotografia da Terra, mas já tive outras situações, por exemplo, a Torre Gêmeas, ver ao vivo, por exemplo, aquela situação do ataque das Torres Gêmeas, né? E vendo aquilo simultaneamente, né? Para mim foi muito chocante, assim como em outras situações de guerra, né? Onde uma coisa é você assistir um filme de guerra, a outra você vê na televisão ou agora é na internet, simultaneamente enquanto aí isso está acontecendo. Né? É essa experiência desse impacto, né, de você poder simultaneamente ver algo que está acontecendo, né, que o Heidegger está falando do desenraizamento. Né? E daí, nesse momento, o Heidegger vai, então, entrar, né, eu vou pegar 3 pontos principais sobre esse texto da questão da técnica, né, para tentar dizer o que é, afinal, essa questão que o Heidegger fala. Né? Ele começa dizendo: técnica não é o meio para o fim. Técnica é um meio para o fim. Técnica é uma atividade humana. Mas essas respostas são corretas, mas elas não são suficientes para explicitar a essência da técnica, que é a questão que ele vai procurar trabalhar, né? Que, assim, qual é a essência da técnica. Para Heidegger, a techne não é o fazer ou a arte do fazer, mas é um saber que guia nossas lidas
com a physis. Portanto, é um modo como as coisas são reveladas que precede o fazer. Né? Heidegger denomina a essência da técnica de Gestalt, que pode ser traduzido por armação ou composição. É aquilo que requisita, que desafia, que provoca o homem para desvelar o real, de modo a dele dispor em uma ordem enquanto dispositivos disponíveis. O filósofo simplifica essa ideia, né? Quer dizer, na verdade, então, o que ele está falando da essência da técnica, né? Não é a da tecnologia, não é do fazer técnico, mas é a maneira como nós compreendemos nós mesmos, a realidade, o outro, né? É um saber que nos guia na nossa lida. E daí ele vai exemplificar do seguinte modo essa ideia. Daí ele fala assim: de que maneira uma usina elétrica provida por uma represa no Reno difere do torno do oleiro ou de um moinho de vento? O termo revela vasos ao trazê-lo à luz. O torno, desculpa. O moinho de vento revela a energia eólica, mas nenhum deles requisita as energias da natureza, nem as acumula para o uso futuro. Quando fazemos isso, acumular energia, consideramos o todo da natureza como bestande, isto é, como armazenamento, um dispositivo de reservas. Enxergamos os campos como jazidas e como sítios de riqueza mineral. Então, a técnica revela o próprio homem e até mesmo a Lua, os planetas, como bestante, ou seja, como fundo de reserva. É essa a essência da técnica que o Heidegger fala. Então, o rio deixa de ser o rio que eu posso me banhar, que eu posso apreciar, que eu posso até utilizar para o moinho, para o torno, mas o rio passa a ser um fundo de reserva de energia, né? De quanto esse rio pode produzir de energia, de luz. Né? E, nesse sentido, isso vale para o rio e vale para o homem. Né? Nesse sentido, nós também somos o potencial de trabalho. Né? E isso você pode ver nas grandes empresas, como isso é visto e lidado, né, especialmente os executivos, né, que ficam à mercê, né, das grandes empresas. Né? Então, Duarte, no texto Heidegger, da realidade virtual ao pós-humano, também do mesmo livro, ele pensa a realidade virtual também como fundo de reserva. Daí ele diz assim: com o constante avanço da cibernética, cada vez mais o chamado mundo real vem sendo substituído pelo mundo virtual. Talvez o aspecto mais importante para a consideração do estatuto ontológico do real, em seu caráter de virtualidade produzida no horizonte da técnica moderna, diga respeito à crescente transformação da realidade em seus múltiplos aspectos e dimensões em informações transmitidas em tempo real e pelos mais diversos meios tecnológicos. Por certo, o que está fundamentalmente em jogo nesse processo não é tanto a ampliação da informação a respeito dos acontecimentos reais por meio dos veículos tecnológicos avançados. Antes, o que parece estar em questão é a própria formatação tecnológica da realidade como realidade virtual. A realidade virtual, como crescente conversão e liquefação da realidade e informação, traz consigo o achatamento e a homogeneização daquilo que se transmite. Nesse processo de virtualização do real, cada vez mais já não se consegue distinguir claramente entre realidade e informação, pois a informação se converte em realidade e a realidade em informação. Eu acredito que nós podemos estender essas reflexões do Duarte a respeito da realidade virtual também para os meios de comunicação atual. Seja o meio de comunicação tradicionais, seja as mídias sociais, Twitter e WhatsApp. Né?
essas tecnologias, né, elas têm possibilidade, elas possibilitam transmitir maciçamente informações, independentemente delas serem reais, inventadas, deformadas, distorcidas, né? A gente pôde constatar isso, né, nas eleições no Brasil ano passado e nas eleições do Trump, né? Foi, de certa forma, confirmado, né, que foram contratados, né, a emissão de inúmeras, vamos pegar em termos de WhatsApp, né, onde se colocava a informação que convinha, né, não necessariamente uma informação que correspondia a um dado de realidade, né? A temporalidade que permeia esses meios de comunicação é do instantâneo. Mesmo se quisermos, ela não propicia o tempo necessário nem para que a gente cheque a informação, quanto mais para que a gente se reflita e pense sobre a informação e como nós queremos responder. Mais habitualmente, nós apenas replicamos as mensagens recebidas. E, assim, nós replicamos vários tipos de mensagens, inclusive ideias pré-concebidas, falsas. Depois a gente descobre que mandou era fake news, né? E daí pede desculpa para todo mundo, era fake news, né? Então, temos no Brasil, nesse momento, né, a gente vive um momento que é muito singular, né? Pois nós temos, propriamente, o nosso presidente também, como pessoalmente, se posicionando desse modo, né? Alguns comentadores, né, consideram que a estratégia, que esse posicionamento, né, através de Twitter e Facebook, com fake news, né, do nosso presidente, é meramente uma estratégia diversionista para nos distrair, enquanto assim ele decide fazer as mudanças que pretende. Outros afirmam que não. Ele mesmo diz que não, que ele é espontâneo, ou seja, fala o que lhe vem à cabeça sem censura. Outros comentaristas entendem que suas mensagens são endereçadas aos seus seguidores para manter fortalecida a sua base de apoio e, assim, ele fala o que eles querem ouvir. Eu, pessoalmente, tenho assumido duas posições, né, que acho que, vamos dizer, são duas posições que não são excludentes do meu ponto de vista. Uma é a defendida pela Liliana Brum, eu não sei se vocês leram, né, foi em dia 1º de agosto, né, de 2019, aonde ela entende que a atitude do Bolsonaro é uma atitude perversa, dizendo do seguinte modo: um tipo de gente sem limites, é assim que ela define, né? Que não se preocupa em colocar outras pessoas em risco de morte, mesmo que sejam funcionários públicos a serviço do Estado, como fiscais do IBAMA, nem se importa em mentir descaradamente sobre os números produzidos pelas próprias instituições governamentais, desde que isso lhe convenha, como tem sido feito a respeito das estatísticas do desmatamento da Amazônia. Tem um outro comentarista da revista Época, que é Conrad Hubert Mendes, ele tem uma posição diferente. Ele diz assim: Bolsonaro não é mentiroso, mas ele é um pós-mentiroso. O mentiroso tem consciência de que mente e, portanto, conhece a verdade. O pós-mentiroso não estabelece relação com a verdade, não tem a menor ideia do que é verdadeiro e falso, e só diz o que a si mesmo interessa, o que a si mesmo lhe interessa. Enfim, como eu tinha falado, eu ia trazer diversos elementos, né, a respeito de autores importantes que talvez possam nos dar um start para fazer um certo retrato do como nós estamos vivendo e, do meu ponto de vista, que me ajuda a entender como é possível que esteja acontecendo o que está acontecendo à nossa volta, né? Ao mesmo tempo, acho que é sempre uma situação impactante tudo isso que nós estamos vivendo. E daí eu lembrei de uma frase do Heidegger, que ele está apresentando o seminário de Zollikon, que eu tinha utilizado no meu seminário, no meu mestrado, que ele fala o seguinte, e já faz um tempo que ele falava isso, né? Vivemos numa época estranha, singular, inquietante.
Quanto mais a quantidade de informações aumenta de modo desenfreado, tanto mais decididamente se amplia o ofuscamento e a cegueira diante dos fenômenos. Mais ainda, quanto mais desmedida a informação, tanto menor a capacidade de compreender o quanto o pensar moderno torna-se cada vez mais cego e transforma-se num calcular sem visão, cuja única chance é contar com o efeito e, possivelmente, com a sensação. É isso que eu queria trazer para vocês. Nós passamos, então, a palavra para o professor Carlos Eduardo Carvalho Freire, cuja fala vai ser sobre a Daseins Análise e o mundo contemporâneo. O professor Carlos Eduardo é psicólogo formado na PUC São Paulo, professor da Faculdade de Psicologia da PUC São Paulo desde 1976. Faz formação psicoterapêutica na ABD, membro e professor da Associação Brasileira de Daseins Análise. Apresenta trabalhos nos fóruns internacionais promovidos pela IFDA desde 2011. Psicoterapeuta desde 1981. E depois disso ter 25 anos. Ele atende desde 90. 26. Bem, boa noite. Eu queria agradecer ao convite dos organizadores das... O que é? Ó, ele que mexe. Vocês ouvem bem, né? Então é a voz... Então é que era para eu não mexer. Põe mais para cá. Tá, assim vocês ouvem? Tá bom? Tá, eu acho que é melhor eu falar mais alto. Bem, eu queria agradecer, antes de mais nada, aos organizadores da Semana Acadêmica de Fenomenologia pelo convite, e eu queria dizer que eu fico muito contente de vir aqui, porque isso me lembra um pouco da Semana de Fenomenologia que a professora Maria Fernanda Beirão fazia aqui na PUC desde os anos 80. Né? Era muito gostoso, às vezes era nessa sala, às vezes numa outra. 333. E eu e o Nishan, de fato, chegamos a nos reunir algumas vezes na minha casa, sábado à tarde, sábado final do dia, para organizar essa semana e fazer uma homenagem à Fernanda. E, dado o excessivo senso prático meu e do Nishan, isso nunca saiu do papel. Com a minha surpresa, quando eu e ele fomos convidados há uns 2 ou 3 anos atrás para abrir a semana, e a gente ficou muito contente, que era a oportunidade de a gente fazer essa homenagem, né? A Fernanda merecida, que no entendimento dela de fenomenologia entrava sempre o meu querido e saudoso amigo Franklin Goldgrupp, que trazia uma reflexão genuína sobre o Freud, sobretudo muito original. Né? Então, é com muito prazer que eu começo a falar para vocês. O título da minha palestra, na minha fala, que não vai ser exatamente uma palestra, né? Espero ser mais breve do que uma palestra, diz respeito a uma imagem que muitas vezes se formou da fenomenologia como ela buscando uma verdade insensível e imune ao decorrer do tempo. Né? Sem dúvida, isso, em parte, é compreensível, é explicável. Né? Se a gente olha para a máxima russeliana em direção às coisas em si mesmas, a gente pode ficar com a ideia de que Russell nos convida a nos aproximarmos de uma verdade imune ao tempo. Né? Merleau-Ponty diz que isso é uma má compreensão de Russell, que Russell não queria uma verdade atemporal. Merleau-Ponty fala isso num livro chamado Ciências do Homem e Fenomenologia,
que ele não queria uma verdade atemporal, mas sim uma verdade excessivamente temporal, que fosse tão temporal que pudesse valer para todo o tempo, isto é, ela seria omnitemporal. É claro que a gente ouvindo isso, a gente se pergunta o quanto essa formulação não é uma formulação retórica, né? Porque, no fundo, se a verdade ela é de todo o tempo, o que significa isso? É que ela vai valer para sempre. Então, se trata de uma verdade que seria imune ao tempo. Essas questões, elas estão de diferentes modos presentes na evolução do pensamento russeliano. Tá? É importante vocês lembrarem, se a gente quiser entender, de fato, o lugar da verdade na fenomenologia e a relação dessa verdade com o tempo, é importante a gente lembrar, né, exatamente, né, na alvorada do pós-moderno, como disse aí daí, da modernidade tardia, é aí que o Russell começa a pensar, né? Ele vê a verdade, o acesso às coisas, a possibilidade disso começar a se despedaçar. Né? Os exemplos são muitos, né? A emancipação das ciências humanas em relação à filosofia, eu vou dar um exemplo rápido, leva, por exemplo, nos traz aquele enunciado que é muito aceitável e razoável para nós, que diz que tudo aquilo que a gente pensa é resultado de um processo histórico. Qual o problema nessa frase? Nenhum. O problema é que ela é tão verdadeira e tão violenta que, se a gente for coerente, a gente vai ter que admitir que esta frase não pode pretender ser verdadeira, pois, por uma questão de coerência, teremos que admitir que ela é apenas mais um dos resultados desse processo histórico. O mesmo vai valer para a sociologia, o mesmo vai valer para a psicologia, o mesmo vai valer, Russell aí demonstra capacidade de autocrítica, para a lógica. Ele vai falar de um logicismo. Tá? No entanto, se a gente olha para a história da fenomenologia, né, eu falo história da fenomenologia, parece que é uma coisa estabelecida, séria. Eu, esses dias, andei dando uma olhada num livro do Merleau-Ponty, um livro chamado Fenomenologia da Percepção. O Merleau-Ponty começa fazendo a seguinte pergunta: o que é a fenomenologia? Esse livro é logo depois da guerra, é de 1945. Né? Então, ele pega e diz, pode causar estranheza que 50 anos após, ele fala meio século após o aparecimento dos primeiros trabalhos de Russell, alguém ainda ouse levantar a questão acerca do que é a fenomenologia. Mas, enfim, assim são as coisas, diz o Merleau-Ponty. E aí, logo depois, ele fala, a fenomenologia, quando ela começa com Russell, não, há sinais de que ela está em curso já com Hegel, com Marx, com Nietzsche e até mesmo com Freud. Ele não explica exatamente por que a fenomenologia já estaria em curso com esses pensadores. Mas se a gente usa uma espécie de um zoom na história da filosofia, a gente tem condições de entender que tudo aquilo que vem depois de René Descartes, tá? Século XVII, de alguma maneira pede para que a fenomenologia entre em cena. Por que eu digo pede para que a fenomenologia entre em cena? Porque depois da cisão que o Descartes faz, separando radicalmente a coisa que pensa da coisa extensa, ou seja, vamos simplificar, né? Ele prenuncia a separação de um sujeito diante dos objetos, da realidade, sempre vai ser possível a gente levantar a questão acerca de
será que esse sujeito, quando sai de si, ele encontra o objeto, a coisa mesma? Ou será que ele, ao sair de si, desvia e encontra uma réplica de si mesmo, das suas questões internas? Essa questão, ela aparece já, né? Não é à toa que o Descartes vai dizer que se a gente quiser encontrar a verdade, a gente deve se trancar num quarto escuro e aguardar a chegada das ideias claras e distintas. Não devemos nos deixar levar pela percepção. Ele pergunta, eu acho que é a terceira meditação, ele pergunta, você confiaria em alguém que já mentiu para você, que já enganou você uma vez? A gente sabe que é difícil a gente confiar em alguém que já nos mentiu, que já nos enganou, né? Descartes sabia muito bem disso, ele sabia que nossa percepção já nos enganou algumas vezes. E ele fala que não, a gente tem que aguardar as ideias claras e distintas, ou seja, ele pensa numa verdade absolutamente lógica, isso também está ligado com aquela presença de Deus em nós e por aí afora. Mas, de alguma forma, já se prenuncia essa dúvida acerca de será que quando o sujeito sai de si, ele encontra as coisas elas mesmas? O jeito que o Husserl vai pegar essa questão é muito interessante, né? A máxima da fenomenologia é as coisas em si mesmas. Isso pode nos dar a entender que ele está pensando num objeto ideal. Tá? Por quê? Porque ele diz assim, a coisa em si é a coisa que está na nossa consciência. Dependendo do jeito que a gente entender essa nossa consciência, a gente pode pensar, sem dúvida, numa espécie de um idealismo metodológico. O que significa isso? Né? Significa que eu não estou tão ligado ao mundo e a meu tempo. Isso é uma possível interpretação de Husserl, tá? E não creio que seja a única. Tá? Mas você pode pensar, agora, o que é preciso a gente entender? Que quando Husserl fala dessa consciência, ele não está falando de uma consciência que está em algum sobrelugar, em algum arquimetalugar. Ele está falando dessa consciência que nós temos agora aqui. Onde nós estamos? Nós estamos na sala 233, é isso, Clara? 239, na semana acadêmica de fenomenologia. É desta consciência concreta que Husserl nos fala. Tá? Sem dúvida, ele fala numa linguagem que traz ressonâncias muito curiosas. Né? Quando ele fala as coisas em si mesmas, a gente pode imaginar que Husserl tinha uma nostalgia assim, de acesso a algo que não variasse tanto. Né? A gente não pode esquecer, Husserl era um matemático originalmente. A matemática oferece verdades muito encantadoras, porque 3 mais 5 é sempre igual a 8. Não interessa se os 3 forem laranjas e os 5 pessoas. Então, a matemática oferece uma espécie de verdade, me entendam, que carrega uma boa imunidade, uma boa resistência ao fluir temporal. Mas, mesmo assim, a gente pensar que a fenomenologia ela é representada por uma negação do tempo, aí a gente tem que estar ignorando muito a fenomenologia. Tá? A gente tem que estar ignorando muito os traços essenciais da fenomenologia. E é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês. Né? A fenomenologia que a gente ensina aqui, na PUC, que a gente divulga por aí, ela é muito assentada em cima de uma obra que tem como título Ser e Tempo. Tá? Esse pensamento marcou Heidegger, não foi apenas na década de 20, como muitos dizem.
ele só fez radicalizar isso. Tá? O Heidegger, que a Ida citou aqui, né? O Heidegger, depois da década de 30, o pessoal fala o Heidegger da virada, ele só radicaliza a ideia de ser e tempo. Ele tem um texto muito bonito e muito difícil, extremamente difícil, que se chama Tempo e Ser, em que ele tenta falar da impossibilidade de dissociação de tempo e ser. Ser, seja o que for que seja, só acontece a partir de um horizonte temporal. Tá? Isso é mais ser e tempo. Mas, enfim, a questão aqui é que, do jeito que a fenomenologia segue especificamente com Heidegger, né, o jeito que o Heidegger encontra para fazer a sua fenomenologia, né, nos traz diante de uma coisa que é muito curiosa, né, que é aquilo que a gente vulgarmente chama de realidade. O Heidegger não vai utilizar a palavra sujeito. Todas as vezes que a palavra sujeito aparece na sua obra, ela aparece entre aspas, o que significa que o Heidegger está fazendo uma concessão à linguagem corrente que, contudo, não cabe dentro de seu pensamento. Esse é o sentido das aspas que Heidegger utiliza. Tá? Ora, se a gente for olhar para o pensamento do Heidegger, ele vai nos dizer de cara que a nossa condição básica é a condição de já ser no mundo. Tá? Ninguém é num lugar ideal, num lugar no qual primeiro eu estou e do qual eu saio para encontrar as coisas. Tá? Eu sou já aí fora. Tá? É como se ele... Não existe um movimento de um sujeito que transcende e alcança o objeto. Essas transcendências episódicas que marcam a filosofia moderna, tá? Desde Descartes, Leibniz, Kant, essa turma toda, o Heidegger troca isso por uma espécie de um surto endêmico de transcendência. Eu já sou aí fora e já encontrei as coisas. E mais ainda, dentro do meu tempo. Dentro do meu tempo. É apenas com um profundo desconhecimento da fenomenologia de um lado e do Heidegger de outro, que alguém pode chegar a pensar que a fenomenologia, de alguma maneira, pensa numa verdade insensível ao curso do tempo. Tá? Eu acho que essa ideia nem cabe com justeza para Husserl. Ela pode caber em algumas partes do pensamento do Husserl. Tá? Eu não conheço Husserl tão bem, eu sigo aí de um lado o que Merleau-Ponty falou e mais especificamente o que Heidegger fala. Né? Essa consciência intencional, né, que dá a impressão do sujeito ter um equipamento privilegiado para conhecer as coisas, o Heidegger nos lembra que no Husserl ela é sempre uma consciência intencional. Intencional quer dizer o quê? Que se dirige para algo. E o que é intencionado? Tá? O que é intencionado? Heidegger diz que é claro que Husserl tem em vista. O intencionado é o mundo entendido enquanto um contexto, uma totalidade significativa dentro da qual a gente é. Então, esse primeiro momento da fenomenologia heideggeriana, né, não é outra coisa senão um esforço para recuperar o mundo, vou usar uma expressão do Husserl, vivido, Lebenswelt,
o mundo vivido com toda a sua pujança. Tá? Então, não existe ignorar mundo na fenomenologia. Eu vou pegar alguns exemplos aqui da importância do mundo, da importância de como Heidegger concebe a verdade, para a gente poder desmanchar essa ideia, né, de que a fenomenologia estaria num lugar aí insensível ao correr da realidade, né? Uma desses exemplos é a importância que Heidegger dá a Dilthey. Heidegger chega numa passagem em Ser e Tempo a dizer que o pensamento dele ali pretende introduzir o leitor a um confronto com Dilthey. Por que isso é importante? Dilthey é o cara que vai falar da importância da história. Tá? Russell, que foi professor de Heidegger, ficava um pouco enciumado da atenção que Heidegger dedicou a Dilthey. Tá? Porque Russell, às vezes, discutia com Dilthey porque ele não queria que a história fosse tão poderosa assim. Russell não queria. Heidegger diz que todas as gerações do futuro, ele diz isso em 1925, tá? Vão ter que se defrontar com o pensamento histórico do Dilthey. E ele procura nos preparar para isso. Ou seja, o que a história faz? A história engendra, nos envia para o mundo. Então, vamos lá. Como fica o Heidegger em relação a essa questão das verdades omnitemporais? Né? O Heidegger, no parágrafo 44 de Ser e Tempo, em que ele discute a verdade, ele diz o seguinte aqui. Ele fala: as leis de Newton, antes de Newton, não eram nem verdadeiras nem falsas. O que o Heidegger quer dizer é que as leis de Newton, antes de Newton, não existiam. É simples. Isso não significa que o ente que elas demonstram não existisse antes delas. Ele está se referindo à gravidade. Isso não significa que antes de Newton enunciar as leis da gravidade, a gravidade não existisse. No entanto, as leis se tornam verdadeiras com Newton. Com elas, o ente em si tornou-se acessível ao Dasein. Com a descoberta dos entes, estes se mostram justo como os entes que já existiam antes delas. Descobrir os entes assim é o modo de ser da verdade. Aí vem a parte que eu quero que vocês prestem atenção. Que se deem, entre aspas, verdades absolutas, fecha aspas, isso só pode ser provado de modo suficiente caso se consiga demonstrar que, em toda a eternidade, o Dasein foi e será. Enquanto não houver esta prova, a proposição de verdades absolutas será apenas uma afirmação fantástica, que não recebe nenhuma legitimidade apenas porque os filósofos geralmente nela, abre aspas, acreditaram, fecha aspas. Então vejam, para o Heidegger a ideia de uma verdade absoluta, insensível ao tempo, que vai durar para sempre, não tem nenhum cabimento. Nenhum cabimento. A verdade é um diálogo com o tempo. Porque é num tempo que a gente descobre, enuncia o que descobriu e abre esse mundo que está aí. Toda verdade é relativa ao ser do Dasein na medida em que,
seu modo de ser possui essencialmente o caráter de ser aí. Aí aonde? No mundo, abrindo o que está. Então, como vocês podem ver, não temos uma verdade absoluta imune ao tempo. O próprio compreender e interpretar, que é objeto de análise aqui em Ser e Tempo, é um fenômeno muito importante para que vocês entendam que o Heidegger está pensando basicamente o acontecer humano dentro de um tempo. Guardem essa ênfase que eu estou dando ao tempo, porque isso aqui vai ser importante para a gente. O que significa compreender / interpretar algo para Heidegger? Tá? O que significa isso? Significa o seguinte, que eu, quando olho vocês aqui diante de mim, o que põe vocês diante de mim é algo, me permitam que eu vou falar um palavrão heideggeriano, é uma estrutura ontológica que me diz quem são vocês. Vocês são pessoas interessadas na semana de fenomenologia aqui da PUC. Tá? Então, é isso que me põe vocês diante de mim. E da onde vem isso, esse horizonte? Esse horizonte, permitam falar outro palavrão, hermenêutico, interpretativo, que me diz quem são vocês. Isso é um projeto para Heidegger. Não confundam com projeção enquanto um mecanismo de defesa que o velho Sigg descreveu. Não é disso que o Heidegger está falando. Ele está falando de um projeto de compreensão. Tá? Ele está dizendo isso. É um projeto de compreensão que, curiosamente, é o mesmo de vocês. Vocês estão aqui na Semana de Fenomenologia da PUC, ou vocês estão em Alpha Centauri agora contemplando o pôr do sol? Não, vocês estão na Semana de Fenomenologia. É esse mesmo horizonte que nos reúne aqui. Heidegger, com essa ideia, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que compreender algo é sempre... Desculpe. 15, tá bom. Voa. É sempre... Espera aí que agora eu gaguejei. Compreender algo é sempre um projeto humano. Tá? Um projeto humano que dialoga com o seu tempo. Ora, a Semana Acadêmica de Fenomenologia, que é o que me diz quem são vocês, só pode acontecer a coisa de 3 anos, André. 3 anos para cá. Então, vejam, esse nosso compreender é temporal. O que eu estou querendo dizer, eu vou sintetizar agora, porque o tempo está andando um pouquinho mais rápido. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que a compreensão do que é não se obtém com o sujeito do conhecimento se elevando acima de tudo e olhando para as coisas, para as pessoas, do ponto de vista da eternidade. Nem tampouco ele se colocando numa posição de quem espera o objeto natural. Heidegger afasta, tanto, me permitam a liberdade de dizer, a infinitude de um conhecimento divino, teológico, quanto a infinitude de um conhecimento de uma natureza que estaria aí muito antes de nós. Tá? Heidegger afasta essas duas e diz que conhecer é a gente ter acesso àquilo que aparece à luz da totalidade significativa do mundo que a gente sempre já projeta. A questão do acesso às coisas aí vai depender do quão adequado é esse horizonte de significados que me diz quem são vocês e quem são vocês de fato.
Tá? Digamos que eu estivesse num circo aqui e eu estivesse falando que vocês são meus alunos de fenomenologia. Esse meu horizonte de significados estaria inadequado para a plateia de um circo. Mas não é exatamente isso que está acontecendo. Tá? Ora, o que o Heidegger vai nos dizer ainda, né? Essa ideia de que ser está sempre articulado com o horizonte temporal, né? Vejam, eu disse quem são vocês que estão agora diante de mim. Esse é o horizonte que me diz quem são vocês. O horizonte da semana de fenomenologia daqui da universidade. Mas o Heidegger, ao dizer que nós somos tempo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que nós somos uma extensão temporal, nós somos um estirão temporal que vai se estendendo e que, de tanto se estender, lá pelas tantas se rompe. Tá? Nós somos um estirão temporal. Então, o que Heidegger vai dizer? Que curioso, né? Como é que eu pego a foto de um bebê de 6 meses e falo, olha aqui, isso aqui sou eu. Como é que a gente pode fazer isso? O que a gente tem em vista quando a gente diz isso? Mostra a foto de um bebê de 1, 2 anos, 6 meses e fala, olha eu aqui, quando eu tenho 26 mais um pouquinho, que dá 68. O que está suposto quando a gente diz isso? O que está suposto é que nós estamos dizendo, olha, eu sou o estirão temporal que vem desse bebê até hoje aqui. Eu sou uma história. Heidegger não vai dizer que nós somos determinados pela história, entendida enquanto algo exterior a nós. Não, ele é mais radical. Nós somos uma história. Nós somos uma história. E, ao entrarmos, ao chegarmos ao mundo, usando a expressão do meu amigo Juliano Peçanha, vai estar falando aqui, né? Tá. Chegar, né? Ele gosta muito dessa expressão. E ao chegarmos ao mundo, nós herdamos um mundo que nos foi legado pela geração que nos antecede. Esse conceito de geração, que aparece às vezes no Heidegger, ele é extraído do Dilthey. Tá? Ele é diltheiano. Então, ora, o que o Heidegger está dizendo é que a gente é uma história. Se o Heidegger quisesse se expressar como maluco beleza, ele ia dizer, eu sou uma história ambulante, não, eu sou uma metamorfose ambulante, como disse o Raul Seixas. Né? Então, o que o Heidegger vai dizer? Né? O Heidegger nos põe diante do quê? Ele nos põe diante do nosso mundo. E como é esse nosso acesso ao mundo? A gente é o aí, a gente é um acesso ao mundo. Então, isso significa que a gente já alcançou todas as verdades possíveis, pois nós somos o ser aí, o aí é o mundo. Nós já alcançamos e já sabemos tudo? Não, não. Por quê? Porque a nossa condição é tal que a gente tende a se encantar com tudo aquilo que o mundo nos oferece. Por que a gente tende a se encantar com tudo aquilo que o mundo nos oferece? Nós tendemos a nos encantar com tudo aquilo que o mundo nos oferece porque, afinal de contas, a nossa condição mais própria é apreendida por nós como adversa, como espinhosa, como um pouco mais difícil. Então, nós, em princípio, tendemos a nos encantar com o mundo. Heidegger diz, o mundo é tentador, o mundo é encantador e o mundo é alienante, porque ele nos oferece a possibilidade de, nos detendo no mundo, podermos nos esquecer de nós mesmos, de nosso
ter que ser si mesmo até o fim. Ora, como esse mundo é encantador, o Heidegger vai dizer, e o que a gente encontra no mundo? No mundo, a gente encontra, antes de mais nada, o falatório. O que é o falatório público? Tá? Heidegger vai dizer, o Dasein se empenha em falar. Ele diz, a expressão falação não deve ser tomada em sentido pejorativo. Isso ele diz no início, mas tudo o que ele vai fazer nos leva a crer que é para ser levada em sentido pejorativo. Mas eu estou brincando com vocês, não é para ser entendida com sentido pejorativo. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, como nós somos suscetíveis a nos entregar ao falatório. Agora, eu vou usar, isso não é meu não, é Heidegger. O escritório, por quê? Todo mundo fica clicando no negocinho lá, tic, 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 e escrevendo coisa. O quê? Aquilo que a Aida falou. Aquilo que foi dito pelo outro. Eu queria que vocês ouvissem essa expressão aqui que o Heidegger fala, como ele fala do falatório. Ele fala, ora, tanto a escuta é uma noção heideggeriana privilegiada, tá? Quanto o compreender, já aderiram previamente ao que foi falado. A comunicação não partilha a referência ontológica primordial com aquilo acerca do que se fala. Deu para entender? Não? Você fala de um monte de coisa que você não sabe o que são essas coisas. Tá? Você se move num nível em que você fala o que é falado sem você ter tido acesso àquela experiência. Eu vou dar um exemplo meu. Quando a Aida falou das fake news, eu falei, Steve Bannon. Eu não sei quem é Steve Bannon. Até já ouvi falar, eu leio o jornal, já li. Mas eu não posso desenvolver nada sobre isso. O que o Heidegger quer dizer aqui é o seguinte, a convivência se move dentro de uma fala comum e numa ocupação com o que é falado. O empenho desta convivência é para que se fale. O que se diz, o dito e a dicção se empenham por garantir a autenticidade e objetividade da fala e de sua compreensão. Por outro lado, dado que a fala perdeu, ou quem sabe, jamais alcançou uma referência primária àquilo que é falado na fala, esta fala nunca se comunica no modo de uma apropriação originária do que se fala. Esta fala contenta-se em repetir e passar adiante a fala. É uma descrição fenomenológica do que você falou das fake news. O falado na falação arrasta consigo círculos cada vez mais amplos, assumindo um caráter autoritário. As coisas são assim porque é assim que delas, impessoalmente, se fala. Repetindo e passando adiante a fala, potencializa-se a falta de solidez. Essa fala que não possui uma referência àquilo que é falado. Tá? Nisso constitui a falação. Ela não se restringe à repetição oral, mas ela se expande para o que se escreve enquanto uma escrivinhação. Aqui, a repetição da fala não se funda tanto no ouvir dizer. Ela se alimenta daquilo que se lê. Tá? O Heidegger vai dizer que a falta de solidez da falação não impede que ela se esparrame. Pelo contrário, qualquer um quer repetir aquilo que é falado. O Heidegger vai, ao falar desse cotidiano, né, ele vai atribuir mais duas características a isso.
Ele vai falar que são duas determinações existenciais. Ele vai falar que, nesse cotidiano, o ser humano, o Dasein, é movido por uma avidez de novidades intensa, em que ele quer sorver sofregamente tudo aquilo que se apresenta, e também ele vai falar da ambiguidade. O que é a ambiguidade? A ambiguidade, diz o Heidegger, é o seguinte. Ele fala, se no convívio cotidiano, tanto o que é acessível a todo mundo, quanto aquilo de que todo mundo pode dizer qualquer coisa, essas coisas igualmente vêm ao encontro, então já não é mais possível distinguir na compreensão autêntica o que se abriu do que não se abriu. Tudo parece ser compreendido, captado e discutido autenticamente quando não foi. Ou então, parece que não foi quando no fundo foi. A ambiguidade diz respeito à impossibilidade de, no convívio cotidiano, discriminarmos o que é uma compreensão autêntica do que não passa de mera repetição. O que o Heidegger está dizendo aí é o seguinte, que nós temos uma espécie de tendência a nos desenraizarmos. Essa é a questão. Ele já detecta no ser aí uma tendência a se desenraizar. Por quê? Porque eu me enraizar em mim mesmo significa eu descobrir a minha condição que me nega a condição de ser para a morte. Significa eu descobrir a possibilidade da minha impossibilidade. Então, eu não busco me enraizar. De início, na maior parte das vezes, eu tendo a me desenraizar e repetir o que é dito. O Heidegger pega isso, nessa fase do pensamento dele, que a Ida tão bem expôs, e ele faz uma observação, fiquem tranquilos, eu estou acabando, e eu quero acabar a minha fala lendo um pedacinho de um discurso que ele fez na cidade dele, em 1969, como disse a Ida, ele morre em 76, e em 1969 ele faz um discurso de agradecimento à homenagem. Ele começa dizendo que o primeiro agradecimento dele é o silêncio. Aí pega, elogia, agradece a Russell, fala aqui da importância de Russell para ele, e daí fala de um aluno brilhante que ele teve, Eugen Fink, que tinha sido apresentado como sucessor dele. Ele fala, não, Eugen Fink conquistou a sua posição na universidade por seus próprios méritos e antes de mim. Ele assim quis. E ele foi o primeiro a compreender com clareza a determinação do nosso pensar como finito. Eu quero que vocês pensem nisso. Porque para Heidegger, afirmar que o pensar é finito significa que o pensar é sempre um gesto, um ato humano que vai carregar todas as nossas determinações. Ou seja, as nossas clarezas e as nossas obscuridades. Enfim, aí ele pega e fala o seguinte, para fechar esse discurso. Ainda há pouco dizia, a apatridade é um destino mundial na forma da civilização planetária. O que ele chama de apatridade aqui não é o que hoje o pessoal em empresa chama de expatriar. A apatridade é o que a Ida leu naquela passagem em que ele fala, puxa, o homem na lua, ele não tem uma raiz. Né? A apatridade é um destino mundial na forma da civilização planetária. É como se a civilização planetária, que o homem moderno não criou, mas a qual foi destinado, trouxesse consigo o obscurecimento da existência humana. De fato, é o que parece. Mas seria um erro pensar somente até aí e não ver
nada mais a saber a possibilidade de uma virada. Mas nós não sabemos nada do futuro. Talvez tudo finde numa grande desolação. Talvez aconteça que algum dia o homem se enfastie dos produtos de suas pretensas produções e, de repente, ele comece a se questionar. Talvez também pode ocorrer que a desolação atinja tal nível que as necessidades se nivelem a tal ponto de o homem já nem sentir a decadência interior e o vazio de sua existência. A maior dor para o Heidegger é uma dor que não dói. É essa pobreza maior, não poder ser tocado nem pela dor. Então ele diz, talvez a desolação seja tal e o homem fique tão nivelado que ele já nem sinta sua decadência e o vazio de sua existência. Mas talvez também possa acontecer outra coisa. Em qualquer caso, como quer que seja ou aconteça, nós não nos devemos queixar, temos é que nos questionar. Ou seja, o Heidegger fecha dizendo que o lugar do homem é aquele a quem é dado pensar e se questionar, e não apenas repetir e aderir ao que está sendo oferecido. É isso, obrigado. Bom, acho que agora nós vamos abrir, então, para perguntas. Eu pensei em propor uma rodada de perguntas, então as pessoas que quiserem fazer, umas 3 ou 4, fazem as perguntas, depois a gente devolve para a mesa. Tá bom? Tá? Eu acho que é interessante a gente ver, né, como a gente pegou, assim, vamos dizer, a trajetória do pensamento do Heidegger entre a tua apresentação e a minha, né? Só que de frente para trás. Só que de frente de trás. E que como tem uma conversa, né? Acho que esse é um ponto interessante, né? Nesse sentido de aquilo que está colocado só mais focado no Dasein, daí é colocado no mundo, né? Na época, na verdade, na estampa do ser, né? Então, que acho que esse é um ponto interessante, né, da gente poder constatar, né? O Heidegger é tão radical, já que o pessoal está quietinho, eu vou só falar uma parte que eu pulei aqui. Ele é tão radical nessa fase do pensamento dele, que ele vai dizer que o próprio ser é uma história. Uhum. Não sei se vocês viram, a Ida falou, uma estampa, né? Uhum. Ele vai dizer que o ser, né, a cada momento ele aparece estampado de um modo. Então começa lá com Platão, é a ideia, depois com Aristóteles, energia, e vai depois do período da alma lá, né, da Idade Média, cristão, e por aí afora, né? Ele vai sempre se estampando, né? Diga, Miguel. Diga. Já foi. Eu queria fazer levantar alguns elementos de realidade hoje, para que vocês dois discutam um pouco a respeito desse encobrimento do ser e da possibilidade de um resgate de uma vida mais autêntica, né? Eu vejo, por exemplo, os jovens franceses se recusando a ter carro e andando de bicicleta
eu vejo os jovens alemães fazendo manifestações para que haja um reflorestamento na Alemanha. Eu vejo a própria ideia da ecologia, falando que nós somos no mundo, né, que nós vivemos num ecossistema. Eu vejo muita coisa acontecendo no mundo, falando do pós isso daqui que está acontecendo. Apontando para um mundo um pouco mais voltado para as relações e menos voltado para exercer o poder sobre a natureza e arrancar dela o lucro, né? Eu vejo que isso está mudando. Né? Eu não vejo... Eu vejo com muita esperança o futuro. Né? Queria saber de vocês, como é que vocês veem isso. Né? Eu vejo essa história da direita estar tomando conta do mundo como um estertor da classe média. Né? Nós vamos mudar isso. Né? Isso daqui é insustentável. Né? Então, eu tenho a impressão de que as coisas vão melhorar muito daqui a uns 20 anos, que eu não vou estar mais aqui. Né? Mas eu tenho muita esperança. Pretensioso que você não sabe. E eu vejo com muito otimismo, né, o que está acontecendo. Eu não vejo com pessimismo, não. Né? Não sei, talvez eu seja bobo, não sei. Queria saber de vocês. Eu tiro talvez com relação ao ser bobo, né? Tiro talvez, tem mas mais assim... perguntas? Eu acho que o André tem uma pergunta. Acho que esse comentário vai mais um pouco para a fala da Ida, mas se encaixa muito bem na reflexão do Edu também. Eu pensei que ia ao encontro do que o Miguel estava falando, mas na metade da fala eu percebi que vai de encontro. Então, mas eu acho que vai dar um samba bom. Vamos lá. Enquanto você estava apresentando a sua proposta, Ida, eu fui lembrando de algumas coisas que vêm assim, me incomodando bastante com, sei lá, estou na graduação ainda, estou no 5º ano, então eu estou aprendendo pouco a pouco ainda sobre o Heidegger. E quando eu começo a ver algumas questões mais do Heidegger tardio, não mais o Heidegger do Hölderlin, assim, mas o Heidegger mais dessa análise histórica do último Deus, só o único Deus pode nos salvar, etc., e eu fico meio pessimista com isso, sabe? Eu queria ouvir o que vocês acham disso. Eu não sei se é ingenuidade minha de não compreender o que está em jogo ali, mas a forma que eu encaro essas coisas não me dá potência de agir, sabe? No sentido de que, quando a gente pensa a história do ser, em ser e tempo, ser e mundo pode se modular através do Dasein que se torna singular. E a história, ela se modula e se torna outra. A partir da história do ser, né, da viragem, parece que você tem um envio epocal e a história se muda pela crise que ela mesma sofre. Penso, se a própria história que sofre uma crise e não o Dasein nele singular que altera isso, que é o pensamento que leva ao fracasso de ser e tempo, qual é o nosso poder frente a essas coisas, sabe? Porque parece que a gente é só a clareira do ser e só a clareira do ser e a gente vira quase que uma folha, sabe? Às vezes eu tenho essa impressão do segundo Heidegger. Bom, eu posso começar? Por favor. Bom, acho que são duas coisas, né? Acho que assim, eu faço uma leitura, né, de alguma forma, de um diálogo entre ser e tempo e o segundo Heidegger, né? Então, então acho que eu acho que tenho a impressão que muitos de nós, né, de algum modo, assim, vamos dizer, o segundo Heidegger nos permite dizer, vamos dizer, como o mundo em cada época se apresenta, a figura que apresenta, né? E eu sempre penso, quando eu penso nas citações do Heidegger, eu sempre penso assim, em uma totalidade onde em cada texto ele ilumina uma parte, um aspecto, né? Então, do mesmo modo, né, eu vejo assim, do ser e tempo até o final, eu acho que tem sempre uma conversa e cada texto, cada etapa é mais iluminada um determinado aspecto. Então, é isso falando em relação
né, desse diálogo entre o segundo, vou chamar segundo Heidegger e Ser e Tempo, né? Então, agora, daí na questão do pessimismo seu e do otimismo do Miguel, né, a primeira frase que me veio, né, que acho que é bem conhecida, né, que é a frase do Heidegger, né, aonde mora o perigo, mora a oportunidade ou a esperança da mudança. Esqueci a frase literal. Lá onde mora o perigo, cresce também a salvação. É Heidegger. Né? Então, a primeira frase que me veio, né, quando você falou, né, quer dizer, de fato, né, acho que nós estamos vivendo, sim, um momento de grande radicalização, vamos dizer, dessa modernidade, né, ou do pensamento da metafísica, né? Dentro de um ponto estritamente heideggeriano, como eu entendo, acho que não é uma questão nem de ter otimismo, nem de ser pessimista, né? Eu acho que, de algum modo, a proposição do Heidegger é que a gente reflita, é assim, a partir da reflexão do que acontece, que abrem as brechas. Né? Então, acho que é um outro jeito de eu estar traduzindo, né? Por exemplo, por que eu me detenho em alguns momentos em alguns temas que eu fico intrigada, né? Vou até um certo pedaço, mas acho que um pouco nessa... concordando com Heidegger, que é a partir do momento que a gente se detém, que a gente reflete, seja no plano pessoal, seja a respeito do acontecimento, do que está acontecendo, acho que aí podem abrir as brechas, né? E acho que é aí o espaço que a gente tem, né? São essas brechas que temos para poder atuar, né? Diante daquilo que está colocado. Né? Então, eu vejo, às vezes, esses movimentos como essas brechas. Né? Eu acho que são movimentos de brechas. Se isso é suficiente para mudar, não sei. Né? Mas eu também não tenho uma visão totalmente pessimista como do André, né? Então, acho que... Mas, de qualquer forma, eu acho que nós vivemos um momento preocupante, né? Mas teve outros momentos muito sombrios da nossa história, né? Acho que temos que lembrar disso. A gente sempre acha que o que a gente está vivendo é o pior, né? Como a dor que a gente tem. A gente sempre acha que aquela é a pior que a gente já viveu, né? Acho que, né, nesse sentido, a gente fica muito assustado com o que está acontecendo. Mas acho que tem as coisas das brechas mesmo. E acho que é pelas brechas, né, que a gente pode, de alguma forma, atuar. Mas tem aí um destinamento aonde a gente está vivendo. Vai lá, Edu. Eu acho que aí, o Miguel, eu vou antes comentar o Miguel e depois a observação do André. Eu muitas vezes, eu me pergunto no que se funda um otimismo, sabe? Ou mesmo um pessimismo, sabe? O que está vindo pela frente? Eu não sei. Eu não sei. Eu entendo o que você falou aí, a sua observação, que a gente deve olhar esse episódio agora mundial como uma regurgitação, como um estertor, né, eu adoraria de acreditar que seja isso mesmo. Eu não sei, eu pensei que já tinha visto isso. Eu pensei que já tinha visto essa regurgitada final. Vocês me entendem? Se não entenderem, por favor. Eu pensei que já tinha visto isso. E você também, a gente também. Né? A gente ficou surpreso, né, com a cara que o mundo adquiriu. Mas, vamos lá. Né? A questão é que hoje, nesse mundo, eu vejo o que você falou, muita gente andando de bicicleta, as preocupações na Alemanha. Na Alemanha teve uma coisa bonita alguns anos atrás. Você falou da preocupação dos jovens com reflorestamento. Tinha algumas cidades que, volta e meia, haviam enchentes do Reno, o rio Reno, lá, o Der Rhein, lá do Hölderlin, lá, que o Heidegger comenta. E aí o governo alemão, sabe o que ele fez? Falou, olha, a gente vai parar de fazer a obra.
aqui porque essa cidade de vocês está ocupando um lugar que, se a gente deixar o rio fluir normalmente, vai ter épocas que isso vai ser inundado. E a gente vai deixar o rio fluir normalmente, portanto, está aqui tanto de dinheiro para vocês providenciarem a mudança. Isso foi lá atrás, isso aí é capaz de ter, às vezes eu falo 15 anos atrás e alguém vem e me puxa a orelha e fala, foi 25. Não tem esta precisão toda, mas eu vi isso na Alemanha. Mas, mesmo assim, o que eu acho que mais me surpreende nesse mundo de hoje é a diversidade, né? É quanta coisa diferente acontece. Coisas que eu vi esses dias, tá? Que eu até fiquei curioso. A Clarinha me falou da palestra que vai ter no dia que eu dou aula aqui de TTP. Ah, não, é antes. É as mídias digitais, influência na relação entre as pessoas. É 1h30, né? As duas. As duas, é. Então, eu soube, lá no consultório, por gente que trabalha com tecnologia digital, né, que hoje em dia não é que você pode tinderar, usar um Tinder. Não, que você pode mandar fabricar uma pessoa e que cada vez mais essa pessoa vai poder ser igualzinha a que você quiser. Tá? E que vai poder reagir também. Isto é coisa de pouco tempo. Mas espera um pouco, é um robô? É um robô. Uhum. Mas um robô, Ida, quase que de carne e osso. Uhum. Tá, ok, só queria saber. Ele me mostrou, a pessoa, me mostrou foto do que já fazem hoje. Agora o Miguel fez assim, ele deu uma piscada, fez assim. O robô que ele me mostrou fazia isso, dava essa piscadinha que a gente tem como um gesto reflexo, absolutamente espontâneo. Né? A piscada, vocês lembram? Você deve ter estudado em Fisiologia 1 lá. Né? Ela não chega até aqui, a consciência. Ela é um arco reflexo, ela é mais rapidinha. Né? A pessoa, entre aspas, fazia isso. Isso me assusta. Isso me assusta. Quer ver que me pega? Né? A ideia de que, dentro em breve, você vai poder estocar num freezer todos os órgãos seus, que vão ser clonados de você mesmo, e conforme um der chabu, você troca e vai trocando. Isso também me assusta, né? Porque são intervenções muito violentas que o homem vem fazendo no mundo. É claro, não sou ingênuo a ponto de achar que podemos ser meramente contemplativos, né? Mas eu acho que eu entendo a frase do Heidegger, que a Ida leu aqui, que ele ficou surpreso porque viu que o homem já estava desenraizado, né? O Heidegger, num texto bonito dele, o princípio do fundamento, ele acaba ou começa citando um pensador, um médico, século XVI, se não me engano, chamado Ângelo Silésio, né? Que ele diz assim, não queiramos ou não, somos como pequenas plantinhas que crescem em direção ao céu, mas que, para crescerem, têm que lançar raízes profundas na terra obscura de onde provém. O Heidegger cita esse cara. Aí tem o fascínio do Heidegger por nós termos um lugar, a terra, né? Eu tenho uma suposição, não apenas eu, mas eu tenho que foi essa importância dada por ele a ter um lugar, a uma nação, que fez ele dar uma escorregada com o nacionalsocialismo em 1932. Né? Aqui isso aqui foi uma tradução que o Manuel Carneiro Leão, um dos primeiros tradutores de Heidegger para o português, fez de textos pequenos do Heidegger. Aqui tem um lindo, que eu ia ler uns pedaços, mas não cabe no tempo,
que chama Por que Ficamos na Província? Vai ser lindo. O que, mesmo. que é isso? Ele foi convidado para dar aula em Berlim, que era o centrão, né? Não, centrão não. Hoje a gente tem que era o centro da filosofia. E era o centro da filosofia. E ele ficou em Friburgo, que é colado na Floresta Negra, né? E ele diz por que ficou. Ele conta a história de um jeito bonito. Ele foi falar com o lenhador e o lenhador disse para ele que a pessoa que ele era, ele devia ficar na província, né? E ele aceitou o conselho do cara. Então, o que eu vejo aí, e que aí me aproxima, às vezes, um pouco do André, e me assusta, é esse movimento do desenraizamento total. Eu não acho que o que a gente está tendo hoje, em termos, agora eu vou botar um zoomzinho aqui na nossa situação brasileira, que isso aqui vai ficar para sempre. Não, não vai ficar para sempre, não. Não vai. Não vai, não. Eu não tenho medo disso se perenizar e nem tampouco disso se perenizar no mundo, né? Não vejo, né? Do jeito que a história vai, não vejo, tá? Quanto a isso, essa possibilidade não me assusta, me desagrada apenas, né? Mas eu fico um pouco assustado com o tempo cada vez maior que as pessoas passam diante de tabletes, telefones, etc. Eu sempre falo para os meus alunos uma historinha. O Freud achou que ia ficar famoso, vocês sabem por quê, né? Porque ele ia ficar famoso por ter descoberto a etiologia da neurose, o recalque. Ele achou que ia ficar famoso pela mesma razão que o Koch, que descobriu o bacilo de Koch, a causa da tuberculose, ficou. Né? Então, eu falo isso e digo que os meus alunos são responsáveis por me fazerem ficar famoso, porque eu descobri uma doença nova, a retangulite. Todo mundo está toda hora, o tempo todo, olhando para um retangulinho. Isso me assusta. Isso me assusta. Me assusta porque isso que o Heidegger fala aqui, toda a experiência é mediada. O falatório é isso, você delega a outros a experiência daquilo e repete o que está ali. É isso que a gente faz. Eu e Miguel e a Ida somos da mesma turma de faculdade. A gente tem um grupo que tem 60 pessoas. Quando começa a discutir queimada da Amazônia, tem um que mostra que queimou, outro que mostra que não queimou. Uma loucura e é uma loucura. E eu não fui lá ver. Então, tudo, essa impossibilidade de você fazer uma experiência de algo, que é o que o Heidegger chama de falatório, se intensifica por um lado. Fala. Você percebe que o que sobra dessa não verdade radical, desse entrechoque de provocações, o que sobra é o propósito. O que fica claro ali é o propósito. Ali aonde? Do nosso. Que eu me perdi onde era. Uhum. É perfeito. Então, mas a destrutividade também é radicalmente humana. Né? Né? A violência, ela é também humana. Uhum. Né? O encobrir também é humano. Claros para quem, Miguel? Bom, Bem, eu queria ainda comentar um pouquinho a pergunta, a observação do André. Tenho tempo?
Tem que finalizar. tempo já faz um tempo, É. você ter tempo, no caso. Então vou ser rápido, eu vou ser rápido. Já acabou. eu prometo. Na verdade, já acabou. Não, fala. Falo? Fala. Ó, o caso é o seguinte, eu acho que vale também porque o Miguel falou, eu acho que a gente não pode esperar do pensamento fenomenológico, do pensamento heideggeriano, de nada disso, uma soteriologia, uma teoria da salvação. Eu acho que isso é descabido. Então, o desencanto seu, André, eu me pergunto se não é um desencanto com a possibilidade de ter uma salvação para todo o ser humano. Nisso eu não acredito, mas não é isso que me faz desesperançoso, né? Porque eu não sou um desesperançoso e nem um cara com muita esperança. Na verdade, esse mundo de hoje me toca de um modo que eu me vejo oscilando bastante. Algumas coisas estimulam, alegram, enfim, poder ter acesso a um monte de coisa que eu só ouvia falar, agora é muito fácil ler, compro o livro, vocês me passam por PDF, essas coisas, e antes não era assim. Mas existem coisas que, às vezes, me assustam também um pouco, né? Eu acho que é aí que a gente tem que entender que o Heidegger coloca o ser do tal do Dasein, sempre em jogo, em risco. É isso. Talvez eu seja pós-moderno demais para ser simplesmente heideggeriano. Sabe? A gente descobre com o tempo. Bom, acho que isso então conclui a nossa mesa. Queria agradecer novamente aos palestrantes que concordaram, toparam estar aqui conosco, agradecer a todos os organizadores e convidar vocês para as próximas mesas nos próximos dias. A semana vai acontecer até sexta-feira, nos horários da tarde e da noite. Então, acho que é isso. Mais algum recado? Sexta-feira a gente tem uma festinha. Vai ser aqui na Ministro de Godoy, no bar bem na frente. Então ninguém tem desculpa para faltar. Tem lugar para sentar, tem Wi-Fi, tem tomada, tem litrão mais barato. Vai ser legal, gente. Não, o ativismo heideggeriano é desligar tudo isso. Acho que é isso, gente. Obrigada.